Esse é o podcast Depois da Aula e no episódio de hoje conversaremos com o professor doutor Irapuan Nogueira Filho. O Irapuan é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e especialista em saúde mental. Imagine uma pessoa que é tão apaixonada por um assunto que ela resolve estudar durante 4, 5 anos, apenas para compartilhar com outras pessoas esse assunto, contar histórias sobre um assunto específico. Essa história podem ser histórias do passado, histórias de números, histórias de vales, de rios e de países, histórias de células, histórias de línguas. Esse profissional, essa pessoa, resolveu ter o ensino enquanto ofício. Todo professor, toda professora é contadora ou contador de histórias. E ensinar é difícil nesses anos pós-pandemia, onde trabalhadores e estudantes da escola passaram por anos acoplados ao smartphone, em trancamento com suas solidões, se tornando um desafio para estudantes e professores aprender a existir sem estar acoplada com esses dispositivos. Reaprender a habitar a escola, reaprender a habitar a sala de aula é uma tarefa complexa. Desacostumar com o celular, todavia, é possível. O que não é possível é se acostumar com a violência. E a violência, ela vem de diferentes formas, de diferentes fontes, com diferentes impactos. A violência da polícia, que mata estudantes. A violência econômica, que torna difícil para professoras, professores, trabalhadores da escola e estudantes ter o mínimo básico para a sobrevivência. Tanto para comer, tanto para pagar as contas, tanto para conseguir roupas e medicamentos. Violências de condições de trabalho, onde estudantes, professores e professoras têm que se submeter às famosas saunas de aula. Violências de condições salariais. Violências também midiáticas, que apontam o trabalho do professor como vão, como inútil ou como se tivesse pouca vontade, promovendo muitas vezes uma sensação equivocada de guerra de um lado para o outro, de um lado contra o outro. E numa condição onde a gente tem, ou melhor, num ambiente desse, que produz dificuldade do estudante de aprender e que produz adoecimento de professores e professores, educar é um ato de resistência. Educar é educar apesar de tudo. É educar apesar do trabalho, é educar apesar de acharem que o professor só trabalha quando está dentro de sala de aula, quando nós, e eu sou psicólogo e professor, nós passamos finais de semanas inteiros imersos em provas, em correções de provas, em planejamento de provas, em fechamento de diários, em planejamento de aulas. Trabalhar é trabalhar, apesar de termos muitas das vezes condições muito precárias e não termos as ferramentas que nós gostaríamos de utilizar para trabalhar com nossos estudantes. Ensinar é trabalhar tendo que convencer a um estudante que está cansado, cansada, cansade. Ensinar é ter de ensinar um estudante que sabemos que muitas das vezes não dormiu à noite porque estava tendo tiroteio em casa. E aquela criança, aquela jovem, aquele jovem está cansada demais para prestar atenção. Ensinar é um ato de resistência, porque nós, professores e professores, sabemos que a cada dia que entramos na escola,
nós sabemos e vemos potenciais nos nossos jovens que eles nem fazem ideia que eles têm dentro deles. E nós tentamos cultivar, nós tentamos fazer com que vocês percebam, com que seus pais percebam, pelo menos 1/10 do brilho que cada um de vocês tem. Ensinar é um ato de resistência. Estudar é um ato de resistência. Porque estudar também é estudar apesar de tudo. Apesar dos tiroteios. Apesar de uma mídia que vai dizer que você não vai chegar lá. De uma mídia que diz que o aluno não presta. Ou que o aluno não quer estudar. De uma mídia que esconde que boa parte das maiores invenções da humanidade vieram de periferia. E que somos nós que criamos, somos nós que movemos o mundo. Nesses diferentes atos de resistência de professores, de estudantes, de merendeiros, a escola, com o seu barulho de recreio, que em decibéis é próximo ao barulho de uma britadeira, a escola é um grande palco. É um grande palco de ruído constante, onde diferentes histórias se desenrolam, histórias contadas pelos professores, as histórias dos próprios professores contadores de histórias, as histórias dos alunos, das serventes, das merendeiras, das secretárias, da diretora, velha de guerra. Histórias essas onde cada um é seu próprio protagonista de sua própria narrativa. E tanto estudar quanto educar são atos de resistência, porque as circunstâncias são escritas, são colocadas para que cada um desses protagonistas entre nesse palco que é a escola, querendo construir sua narrativa sozinho, com encontros superficiais causados no recreio dos alunos e na sala dos professores, pelos professores. A grande potência, a grande chave que a gente tem que sacar, que a gente tem que virar, é que há muita força que pode ser construída quando professores e estudantes descobrem que eles e elas e eles não precisam construir suas narrativas sozinhos. Quando há descoberta de que estão todos ali no mesmo barco, tentando produzir resistência, se produz mais do que resistência, se produz o novo, se produz a vida. Então, assim, eu poderia ficar falando horas sobre formas de se adoecer na escola, mas eu prefiro deixar vocês com a percepção de que a grande chave é tentar sempre descobrir qual escola é possível para cada comunidade escolar construir. E assim, cada comunidade escolar escrever e reescrever sua própria peça.